Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio aqui do projeto A Virada. Estamos entrando em uma aula muito importante e um momento muito chave para os nossos membros aqui, participantes deste projeto. Para que vocês consigam performar no tráfego pago com consistência, vendendo qualquer coisa que vocês queiram vender na internet, vocês precisam aprender a fazer bons criativos para anúncio. Porque a jornada de consumo do cliente começa no criativo, começa em ele ser impactado pelo seu anúncio e você conseguir chamar a atenção do usuário. Afinal de contas, são milhares ou dezenas, centenas de milhares de pessoas comprando anúncios todos os dias na internet e conquistar a atenção do usuário é difícil, mas existe uma metodologia que nós utilizamos aqui na empresa, aplicadas a vários nichos diferentes, que nos dá muito destaque na timeline, nos stories, em todos os lugares onde a gente compra espaço publicitário para colocar os nossos anúncios ali e vender as nossas ofertas. Então, nessa aula de hoje eu vou ensinar para os meninos aqui a nossa metodologia de criação de anúncios e vocês também terão a oportunidade de aprender com a gente aqui nessa aula, tá? Seguinte, a metodologia em questão nós denominamos aqui na empresa carinhosamente de metodologia AMC, que basicamente consiste em chamar a atenção do usuário, persuadi-lo com o nosso mecanismo e fazer um CTA no final. Então, atenção, mecanismo, CTA. E o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que existe um início, um meio e um fim no criativo. Muitas pessoas, quando vão fazer criativo, focam em fazer criativos que chamam muita atenção. Então, eu vou desenvolver um criativo, ele tem que dar um CTR de 15%. No fim das contas, o que importa é o CPA, é o que deixa dentro do seu bolso. Esse tipo de metodologia aqui faz com que a gente tenha CTRs, né, taxas de clique interessantes e, o mais importante, que qualifica muito o usuário para ir na página de destino, tendo ciência do que ele está fazendo. Não é basicamente uma pessoa ver um anúncio, se sentir muito atraída por ele e clicar por curiosidade. Isso não. A gente não acredita que esse seja o jeito certo de fazer marketing, a gente gosta de fazer um processo de construção com início, meio e fim. Então, o início liga no meio e o meio liga no fim, né? O anúncio ele segue esse passo a passo e agora eu vou exemplificar fazendo aqui a criação de uma copy ao vivo com vocês, tá? Digamos que a copy que eu vou desenvolver seja do nicho de rejuvenescimento, pessoas que querem se sentir mais jovens. Então, o público-alvo dessa oferta aqui, especialmente mulheres de 30 anos mais, 35 anos mais, que é quando elas começam a se olhar no espelho e falam assim, pô, tô começando a envelhecer, né? Já não tenho mais aquele rosto lisinho. Isso também acontece com os homens, mas é mais latente nas mulheres. Então, público-alvo mulheres com mais de, vamos colocar 40 anos de idade, né? Com a dor mais latente um pouco. Então, pô, as mulheres que querem rejuvenescer, elas estão todos os dias se olhando no espelho, todos os dias tendo a sensação de que estão ficando mais velhas. Ou seja, a gente tem um fator muito importante que é o tempo, que nesse caso contribui para nós, né? Quanto mais o tempo passa, mais a sensação de estar envelhecendo se torna latente e resolver aquele problema se torna urgente na vida daquela pessoa. Então, a gente vai construir a nossa copy baseada nessas necessidades, tá? Começando aqui então pelo ponto inicial aqui, o A de atenção. Como que a gente conquista a atenção de alguém na hora de fazer um criativo de anúncio? A gente precisa de chamar a atenção dela logo no primeiro segundo de contato. A gente faz uma coisa aqui no início do criativo que é o seguinte, tá? Só para exemplificar, gente. Digamos que aqui seja o criativo em si. Aqui pode ser uma imagem, pode ser um vídeo. Nesse caso aqui vai ser um vídeo, tá? Eu vou explicar para vocês como a gente faz criação de anúncio em formato de vídeo. Então aqui no meio tem um vídeo acontecendo. Acima do vídeo nós temos um texto, né? O texto fica aqui acima do vídeo. E aqui embaixo do vídeo nós temos uma headline com um link. Então fica aqui www. Vocês entenderam aqui, tem uma URL clicável aqui. E aqui no cantinho um botãozinho de saiba mais. Esse aqui é um formato de criativo utilizado no Instagram, utilizado no Facebook também, onde tem bastante venda sendo realizada nesse modelo de criativo aqui. Aqui em cima, no topo do texto, a gente começa chamando a atenção da pessoa. Como que a gente faz isso? Geralmente a gente faz ou um elogio ou expressa um sentimento positivo para aquilo. Pode ser, por exemplo,
como aqui a gente está falando de mercado internacional, vendendo produtos em espanhol para as outras pessoas, eu vou produzir o criativo em português, mas tentando levar para um cenário como se fosse em espanhol, tá? Então aqui em cima a gente vai fazer um elogio para a pessoa. Então vamos elogiar da seguinte forma. Magic, coloca aqui um incrível, por exemplo. Incrível, e aqui coloca um emoji, tá? Pode ser um coração, algo do tipo. A primeira linha do criativo é para chamar a atenção. Então, um elogio, expressar algum tipo de sentimento positivo sobre aquilo, enfim. Logo depois a gente entra na parte do mecanismo, tá? E o mecanismo aqui, obviamente, é basicamente desenvolver o assunto que a gente quer transformar na cabeça da pessoa e engajar ela aqui no vídeo. Então a gente vai aqui na parte do mecanismo falar o seguinte. Ó, por exemplo, tá? Novidade, aí 3 pontinhos. Novidade, 3 pontinhos. Dermatologista descobre uma nova fórmula capaz de rejuvenescer até 20 anos a pele de pessoas com mais de... a pele de pessoas após os 30, por exemplo. Então, pô, vai chamar a atenção. Um dermatologista desenvolveu uma fórmula capaz de rejuvenescer a pele da pessoa em até 20 anos. Que interessante isso. É a parte que a gente começa a falar do mecanismo aqui. É o início do mecanismo. Quando a gente fala o que vai acontecer com a pessoa, rejuvenescer até 20 anos, automaticamente a gente tem que explicar como isso vai acontecer. E aí entra o restante do mecanismo aqui. Na verdade, essa parte de novidade, dermatologista desenvolve fórmula, é a transição entre a atenção e o mecanismo, tá? E agora a gente entra com mais profundidade no mecanismo. Então, desenvolvendo o mecanismo, a gente vai explicar de forma sucinta como as pessoas vão rejuvenescer até 20 anos. Então, nesse caso aqui, dermatologista descobriu uma toxina presente na célula das mulheres, por exemplo, que após os 40 anos se torna latente e com isso acelera o processo de envelhecimento. A tecnologia desenvolvida por este dermatologista é capaz de reverter esse processo. Ponto. Simples. Então a gente vai fazer essa argumentação, não precisa de explicar cientificamente como acontece. Quem precisa de cumprir esse papel é a VSL, é uma etapa seguinte. Então a gente não precisa de falar isso aqui. E, por último, fazer o CTA. Então a gente chama atenção, a gente conta que existe uma novidade, a gente explica o que essa novidade soluciona de problema e a gente faz o CTA para a pessoa conhecer mais do assunto, ficar mais por dentro. Então, no caso aqui, o CTA pode ser, para conhecer essa novidade, clique abaixo em saiba mais. Ponto, tá? Parte do texto seria basicamente isso. Aqui no vídeo é muito importante tentar repetir o mesmo processo que nós fazemos aqui via texto, só que em formato de vídeo e contando uma história. Essa história precisa de também ter início, meio e fim. Então não é basicamente jogar um vídeo aleatório que chame a atenção, por exemplo, fazer uma receita ali, uma receita caseira, por exemplo, para rejuvenescimento. Não é essa a ideia é contar uma história mesmo. Então, você pode contar a história em primeira pessoa, em terceira pessoa, uma narração, uma história de narrativa, o que seja, que faça esse processo de engajamento aqui. Você pode, inclusive, caso vocês queiram, utilizar a mesma copy que está aqui em formato de vídeo com áudio. Você pega a copy que está aqui, joga num software de narração, Vid.io, por exemplo, a Azure da Microsoft também faz isso, pede para ele gerar um áudio daquela narração, ele vai gerar o áudio, você vai fazer inserções de imagens num Canva, por exemplo, onde você consegue fazer edições básicas de vídeo ali, coloca uma mulher com a pele mais velha, depois coloca ela com a pele mais jovem, basicamente faz esse processo de transição e faz isso em formato de vídeo. Geralmente os nossos vídeos aqui que performam bem têm entre 20 e 1 minuto, 20 segundos e 1 minuto. Já aconteceu da gente performar bem com vídeos mais longos, 1 minuto e meio, 2 minutos, mas geralmente os que a gente mais consegue acertar são vídeos mais dinâmicos, tá? E é basicamente isso, tendo início, meio e fim no vídeo. Muito importante que no final do vídeo tenha o CTA, convidando a pessoa a clicar no botão, conhecer, ir para a página de destino, ter mais informações, receber mais informações, enfim. E o CTA aqui embaixo é basicamente você falar da transformação da pessoa e convidá-la a clicar no anúncio. Então, nesse caso aqui, por exemplo, descubra como rejuvenescer a pele em até 20 anos. Ponto. É um CTA que você fala para a pessoa o que ela vai descobrir, clicando na página de destino, né, clicando em Saiba Mais e automaticamente também convidando ela a clicar no anúncio.
Esse modelo aqui funciona para a gente há muitos anos em vários nichos diferentes. A gente já fez para nicho de rejuvenescimento, nicho de queda capilar, nicho de emagrecimento, nicho adulto também nós já fizemos para libido. Vários nichos diferentes funcionam exatamente com a mesma essência. É aplicar e correr para abraço. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Deu para entender, né? Então, sobre o CTA, sempre o CTA vai ser Saiba Mais. Pessoal, só para quem talvez não esteja conseguindo ouvir no vídeo, o Samuel perguntou para a gente aqui se o CTA vai ser sempre do mesmo modelo. Não necessariamente. Nesse caso aqui do criativo em específico, vai ser Saiba Mais. Caso você esteja mandando para um quiz, por exemplo, e durante o desenvolver da história que você alinhou que a pessoa verá um quiz na página de destino, você pode colocar, responder perguntas, por exemplo, entendeu? Ou caso você fale assim, pô, me envia uma mensagem no DM que eu vou te enviar o tratamento. Você pode colocar enviar mensagem no CTA. O CTA tem a ver com o assunto. Nesse caso aqui pode ser assistir agora, conhecer, que também tem disponível lá, ou Saiba Mais. A gente deixa como padrão, nesse caso aqui, o Saiba Mais. Funciona bem. Então, esse tipo de criativo funciona muito bem, ele segmenta o público muito bem, isso é um ponto importante. Uma das formas de você acertar no público-alvo do Facebook, do Instagram, é você fazer uma boa segmentação de palavras-chave do seu anúncio. Então, o Facebook ele tem tanta inteligência, pessoal, o algoritmo é tão inteligente e otimizado, que, de acordo com o que você escreve aqui, ele sabe para quais pessoas ele deve mostrar o anúncio. Então, não precisa de colocar interesse, ir lá no conjunto de anúncio e colocar interesse. Não, se você faz o processo de copy dizendo para o Facebook nas palavras-chave que o seu produto soluciona aquele tipo de problema, o Facebook vai encontrar pessoas que têm aquela dor e ele vai... você vai ter uma chance muito grande de encontrar as pessoas corretas fazendo esse modelo aqui. Então, o método AMC, né, a gente usa aqui na empresa há muitos anos, desde 2018, a mesma metodologia. Para vender franquia a gente já usou, para vender curso de inglês, para vender produtos de saúde, de renda extra, tudo. Seguindo essa metodologia aqui, meio que infalível. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula sobre criativos. Como eu falei, é importante que os meninos saiam daqui, né? Os meninos os meninos e a nossa querida Camila saiam daqui com essa bagagem para que quando eles tenham acesso a novas ofertas, desenvolvam as próprias ofertas também, tem uma metodologia muito bem estabelecida para fazer criativos campeões. Então, espero que vocês tenham gostado também dessa aula, que eu tenha contribuído com vocês. E é isso, valeu! Bom, pessoal, então é isso. Vocês tiveram a oportunidade de aprender com a gente aqui nessa aula sobre criativos a fazer bons anúncios para você anunciar ofertas. No caso aqui, ofertas para o mercado internacional, né, que nós temos na nossa comunidade Feito Dólar, né, vendendo em espanhol para vários países do mundo, mas são conceitos também muito aplicáveis para você fazer no seu negócio, para vender aqui no Brasil, para vender em mercado internacional também, seguindo a nossa metodologia AMC, beleza? Se você curtiu essa aula, pega o link desse vídeo aqui no canal do YouTube, manda para quem você conhece. Te convido também a conhecer a comunidade Efeito Dólar para você ter a possibilidade de aprender a vender infoprodutos para vários países do mundo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Lá eu te ensino a encontrar bons produtos no mercado de afiliados para você buscar afiliação, te ensino o caminho das pedras para você aprender a ganhar em dólar, tá? Morar no Brasil, vender em uma moeda 5 vezes mais forte e, consequentemente, gerar resultado, beleza? É isso aí, valeu e bora pro próximo episódio.